trader caçador de tendência, bom te ver por aqui novamente no canal Catching Trends. Eu sou o Nelson e vamos tentar ouvir o que os gráficos têm a nos dizer. Esse programa é o fechamento rapidinho de Ibov dólar do dia 11 de outubro de 2021, mas nós vamos aproveitar que feriado 12 de outubro é só no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, as bolsas funcionaram ontem e hoje. Então vamos começar logo olhando primeiro o pessoal lá de fora. Vamos ver Bitcoin. Bitcoin fez aqui ontem, o dia que já fechou, aqui já é o dia de hoje aberto à noite. Bitcoin ontem fez um candle de baixa, mas deixou um longo pavio inferior, uma sombra inferior grande, mostrando que comprados resolveram reagir quando o preço chegou próximo desse mínimo aqui que falávamos no último programa, ser uma região de perda não sustentável para Bitcoin. E hoje ele continuou o caminho de ontem, que foi a subida aqui, e continuou fazendo um candle positivo. Bitcoin no diário ainda deve uma missão 112,8. Catching Trends apoia essa subida. No H4 240 minutos, nós tivemos aqui uma sequência de quedas, chegamos muito próximo no 76,4, uma excelente região de compra. Tá? E Bitcoin reagiu nesse último candle de 240 minutos. E nesse primeiro candle de hoje, dessa noite, ele está fazendo um candle de subida forte. Esse candle ainda está aberto, gente. Mas temos aqui Catching Trends vermelho. Fez uma tentativa de verde, mas ele não está muito mergulhado. Esse Catching Trends pode virar a qualquer momento e quando ele virar, ele vai abrir caminho para que Bitcoin 240 minutos possa continuar subindo. Vamos olhar o dólar index que fez aqui 2 dias seguidos, começou a esticar o teto. Hoje, esse é o candle aberto de hoje, tá? Ele está fazendo uma pequena correção, mas temos ainda aqui Catching Trends bastante positivo e interessante. Ele precisa confirmar essa tração de compra, chegando aqui no 112,8 e 94 e 97, praticamente 95 pontos aqui no dólar index. No SP500, o SP500 diário, tá? Ele fez a entrada na zona quente de compra, como nós conversamos no último programa, e ele vem caindo, já tocou aqui o que seria a parede superior do triângulo de consolidação que ele parou aqui a semana passada. No candle de hoje ele está reagindo, depois desses 3 candles de queda, no candle de hoje ele está reagindo, mas nós temos ainda Catching Trends bem para baixo, bem vermelho, e pode ser que a gente não consiga ainda puxar SP500 para cima na zona quente de compra. No 240 minutos, no H4, veja que depois de fazer um fundo triplo aqui, depois de montar praticamente uma consolidação forte, o SP500 conseguiu subir, conseguiu romper a EMA 144 e a linha branca, mas voltou. Conversávamos até hoje nas redes sociais, a pergunta a partir de um companheiro lá, um parceiro que acompanha, que esse aqui seria um ponto interessante de entrada, com stop loss aqui em cima. Esse ponto aqui teria dado movimento até agora, tá? É melhor qualquer movimento de operação acontecer aqui na região da linha branca e da EMA 144, principalmente quando há repique, quando há pullback de volta para a direção da tendência, do que esperar, por exemplo, aqui a entrada na zona vermelha, tá? Então nós temos aqui, esse candle está aberto, primeiro 240 minutos de SP500 hoje foi um candle positivo, fugindo, como já fugiu aqui das outras vezes, da entrada da zona quente de venda, na Hot Red Zone, que é realmente uma situação que acaba levando ao piso. Os comprados estão aqui brigando para impedir que SP500 no 240 minutos abaixe aqui de 23,6% desse fibro dinâmico, que está em 4.336 dólares. Vamos aproveitar que a gente está lá fora, e como hoje aqui não teve movimento, tá? A gente pode aqui observar EWZ, tá? O ETF da Bolsa Brasil lá em Nova York. Esse foi
o candle de ontem, do dia 11, com a bolsa aqui aberta, e esse foi o candle de hoje, caiu um pouquinho a mais, muito próximo do piso, tá? Do piso aqui do fibodinâmico do EWZ, que é praticamente o Ibov em dólar, tá? Com pequena oscilação, mas muito próximo do que temos o Ibov em dólar, tá? Então a gente tem que ficar de olho, vamos guardar isso aqui. Vamos partir então para a bolsa B3, tá? Começando então com o Ibov. O Ibov, depois daquele candle grande de sexta-feira, que chegou a tocar na saída da zona quente de venda, mas retornou, fez um pavio, fez uma sombra superior aqui significativa. Na segunda-feira ele abriu tentando novamente para sair da zona quente de venda, não conseguiu, tocou, vamos ampliar isso aqui, tocou novamente na zona quente, na fronteira da zona quente de venda e recuou fazendo um candle de baixa. Ibov na segunda-feira, dia 11 de outubro, perdeu 0,58%. Tá? Continuamos aqui com a expectativa de Ibov conseguir romper esse 23,6 e caminhar até a próxima região aqui da fronteira final da zona vermelha, mas vai ter a EMA 144 junto. Tá? Vai ser uma região realmente muito interessante, porque ele pode bater e voltar, ou se conseguir ultrapassar, a gente então tem a chance dele voltar a subir. Ou daqui ele vir para baixo, perder esse fundo, ir no 112 e quiçá aqui nessa região que é a marcação da EMA 144 do gráfico semanal. Olhando o H1 de índice futuro, nós tínhamos aqui essa posição de ou ele vinha para baixo, ou ele então conseguia passar o teto e levar até o 112. Tá? Eram as duas posições que nós tínhamos aqui na disputa, era perder a zona quente de compra ou ganhar o teto do fibodinâmico aqui nos 60 minutos. A segunda-feira o que aconteceu foi uma tentativa de subida em direção ao teto, mas depois caiu, perdeu a zona quente de compra, veio na EMA 144, perdeu a EMA 144 e parou aqui na fronteirinha da zona verde, uma região realmente que demanda muito cuidado, porque a gente pode vir testar a linha branca e daqui fica mais complicado, tá? Então a necessidade era daqui voltar para dentro da zona quente de compra para tentar buscar o teto lá no 114.445. Tá? Quando a gente olha o dólar diário, tá? O dólar diário fez um movimento muito interessante na segunda-feira, apesar de não ter crescido muito, porque ele abriu com gap forte de baixa, o dólar cresceu só 0,45% na segunda-feira, mas ele já ficou muito próximo aqui da entrada, tá? Da zona verde. Entende? Ele está já bem próximo da entrada da zona verde e se ele escorregar aqui, ele vai primeiro tentar a linha amarela para fazer suporte na linha amarela. Se não conseguir, ele vem fazer suporte na EMA 144. Funcionando esse movimento e o dólar avançando, tá? Ele vai fazer a tentativa de avançar dentro da zona quente de compra em 76,4% de fibodinâmico, que está em 5,686. Tá? No dólar futuro de 60 minutos, ele conseguiu avançar, conseguiu esticar o teto, tá? E vem fazendo um movimento aqui que passou um bom tempo consolidado dentro dessa zona quente de compra, mas que ele pode começar a andar, já que ele fez uma leve esticada no teto aqui nessa região. Tá? Então a gente tem aqui o dólar dos 60 minutos, tá? Ou ele cede e afrouxa aqui para o 76,4, ou ele então vai ter força e continuar seguindo para fazer o 112,8, que está nesse momento, vamos fazer a marcação, ele está nesse momento aqui por volta de R$ 5,58 o 112,8 do dólar no gráfico de 60 minutos. Então, pessoal, essa é a situação que nós temos hoje, ainda um quadro que a venda, tá, tem sido mais propícia de acontecer do que a possibilidade de termos uma retomada de compra.
aquela linha, aquela EMA 144 e aquele suporte muito forte lá na região do 0% no Ibov, ele pode vir a ser testado mais uma vez antes que a gente consiga ganhar força e retomar a alta, ou não ter força para segurar e ceder um pouco mais. Então, esse é o movimento diário. Eu agradeço vocês, muito obrigado pela presença. Volte na próxima, te vejo lá. Um abraço.